Olá pessoal, Denise Queiroz, estamos aqui para começar mais um vídeo sobre a fé, falando aí nessa série sobre fé. E hoje nós vamos falar de jeito certo de defender a fé cristã, tá certo? Deixando já claro que você não é obrigado a acreditar no que eu acredito e nem ter a fé que eu tenho. Temos que fazer aí uma análise, um equilíbrio e respeitar a opinião das outras pessoas. Mas quando se trata de defender a fé cristã, existe um jeito certo, sem exagero, sem extremismo. Muitas pessoas querem usar de forma extrema para forçar as pessoas a acreditar, a ter a mesma fé que ela tem. Olha só, a Bíblia diz assim, a baleia engoliu Jonas. Eu acredito sem problema nenhum, só que as pessoas querem usar o extremo. Ainda que a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Isso é extremismo, certo? Deus jamais vai aí se colocar numa posição para motivo de chacota. Pelo contrário, a Bíblia deixa bem clara a forma correta de defendermos a nossa fé. Então nós vamos abordar ortodoxia, ortopraxia, ortotopodia e eficácia do Evangelho. Já no primeiro ponto, o jeito certo de defender a fé cristã, certo? Jesus ensinou seus discípulos, os samaritanos não receberam, pois viajava para Jerusalém. Olha só, quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandamos descer fogo do céu para os consumir? Olha só, os samaritanos não receberam Jesus e os seus discípulos. E os discípulos, Senhor, o Senhor quer que a gente ore aqui para que desça fogo do céu para consumir aí os samaritanos? Aí Jesus traz uma resposta bem direta para ele. Respondeu Jesus e disse-lhe, vós não sabeis de que espírito sois? Ou seja, Jesus não veio para forçar as pessoas a acreditar nele nem no que ele pregava. Deixou livre de escolher, assim como você é livre para escolher. Então os discípulos queriam forçar as pessoas a acreditar, querendo ao ponto de orar para descer fogo do céu para consumir. E Jesus disse, não é assim as coisas, tá certo? Você pode olhar o texto lá em Lucas 9, de 53 a 55. E aí nós vamos ver agora uma coisa interessante, que é a ortodoxia e ortopraxia. Cristãos defendem uma ortodoxia, que é um jeito certo de crer. Também procuram a ortopraxia, um jeito certo de praticar a fé. Olha só, um jeito certo de crer e um jeito certo de praticar. Cada um deve seguir e defender a ortodoxia ou a ortopraxia a qual está afiliado. Isso não está errado. Ou seja, cada um pode fazer a sua defesa de fé, crença e religião, tá certo? Pois a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Já a defesa vem no praticar. Como é que eu defendo a minha fé? Praticando a palavra, praticando a verdade. O meu testemunho vai falar mais alto. Ora, se eu digo que creio e eu não pratico da forma correta, eu vou cair em descrédito. Então a minha fé, ela é vã. Aí temos mais uma coisa interessante, é impossível não ter fé. Sobre esse tema nós já temos um vídeo anterior, vai lá aí no nosso canal, dá uma olhada aí, bacana o vídeo. Esse aqui já é o segundo vídeo para você entender até de uma forma melhor. É impossível não ter fé. Há três tipos ou há três formas de termos fé. Fé natural, que é a fé comum, aquela do dia a dia. Fé salvífica, que é a fé para a salvação. E fé sobrenatural, a fé que vai além do impossível para os seres humanos. Aquilo que é impossível para mim, ela vai além disso aí. Então, dentro desses três tipos de fé. E nós vemos uma coisa interessante, falei agora de testemunho. Evangelho e vida. Eu vou mostrar para você a minha crença, a prática da minha crença a partir da minha vida dentro do Evangelho. Olha só, entretanto, o Evangelho vem embutido de uma promessa, a transformação daquele que é tocado por Jesus, ou seja, Jesus transforma a vida da pessoa a qual recebe o Senhor Jesus em seu coração. Ou seja, o proclamador da boa notícia é a evidência da própria notícia, ou seja, aquilo que eu levo como uma boa notícia, uma boa nova, eu sou a evidência daquilo.
Eu não posso falar para você de algo bom, de algo excelente, se a minha vida não está enquadrada disso. Como é que eu vou dizer para você, olha, não roube, se eu cometo o roubo? Se eu digo para você, não fale mal, se eu falo mal, ou seja, a evidência da notícia sou eu. Então como é que a pessoa vai acreditar na minha defesa de fé se eu faço totalmente o contrário? Se o crente não demonstra essa mudança, ele apenas é uma prova viva da falsidade daquilo que proclama. Ou seja, se eu falo uma coisa e faço outra, aí eu caio já no descrédito. Você pode também ler aí Mateus 23, do 25 ao 26. E agora nós vamos, além da ortodoxia e ortopraxia, nós temos um tipo de ortopodia. O que seria isso? Ortopodia. Por isso, para além da ortodoxia e da ortopraxia, há uma ortopodia, um jeito certo de andar, definido pelo caminho de Jesus. Ou seja, eu tenho uma forma certa de crer, uma forma certa de andar nessa fé, a forma certa que eu vou defender dentro da prática, tá certo? Independente da ordem, se vai ser ortodoxia, ortopraxia, primeiro ortopodia, independente da ordem, o que importa é que eu coloque isso em prática. Tem alguns textos para você poder dar uma analisada, Deuteronômio 11, do 25 ao 28, Salmo 119, 9, Provérbios 14, 12, e aí o texto conhecido que é João 3,16. E uma coisa interessante, essa forma certa de andar tem duas maneiras, né? Nós, com a vida no Senhor Jesus e uma vida sem Jesus, nós não vamos andar de forma correta. Obras da carne e fruto do Espírito. E a gente vai aqui na obra da carne, né? As obras da carne. Paulo disse assim, ó, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo, no capítulo 7 a Romanos, ele está falando de uma velha criatura, o homem na sua natureza terrena, fazendo o que lhe apraz. E o que acontece? Quando eu faço a vontade da minha carne, eu faço a vontade do pecado que habita em mim, é o pecado que faz morada. Romanos 7, 19 e 20, você dá uma olhada. Nós temos uma coisa interessante, ó, contra as obras da carne, o caminho é marcado pelo fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Para que o Espírito prevaleça na minha vida, que a Bíblia diz que tem uma briga, né? Tem uma batalha aí entre a carne e o Espírito, um se opõe ao outro para não façais o que quereis. O que eu tenho que fazer? Se eu busco mais a obra da carne, eu enfraqueço ali a minha vida espiritual. Mas quando eu fortaleço a minha vida espiritual, eu enfraqueço essa vida carnal. Então o Espírito de Deus ele vai estar em mim para que eu faça as boas obras, para que eu tenha boas práticas e não práticas carnais. E aí o que vai acontecer quando o Espírito Santo entra na nossa vida? Vem o fruto do Espírito. Esse fruto é gerado através do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como eu já falei, Gálatas 5, 22. Ou seja, quando o fruto do Espírito é gerado na minha vida, aí eu tenho uma vida nova com o Senhor Jesus. E agora eu venho para a eficácia do Evangelho. Olha só. Então não sejamos pedras de tropeço nas redes sociais, entrando em discussões que não nos edificam. Tem pessoas que usam Facebook, Instagram, o próprio YouTube, para quê? Para ficar difamando as outras, querendo defender a sua fé de uma forma absurda, desrespeitosa, e a Bíblia não nos ensina assim. Como eu já falei, você não é obrigado a acreditar no que eu acredito e nem ter a fé que eu tenho, mas todos nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Quando nós não temos a iluminação do Espírito Santo, os nossos olhos ficam turbados e nós vemos apenas o que queremos. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, nós temos os olhos espirituais que iluminam a nossa vida. E quando lemos a palavra de Deus, vemos o que é a verdade. Que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós mesmos, tá certo? Não precisamos de apologistas, lacradores que querem desvirtuar a nossa fé. Eles são testemunha contra a eficácia do Evangelho. Ou seja, eu não preciso estar discutindo. Pelo contrário, eu tenho que fazer totalmente diferente. Jesus não foi discutir com os samaritanos. Jesus apenas pregou, eles não quiseram ouvir, ele saiu dali.
Seja educado, respeitoso, dialogue e seja pacificador. Olha só, quando você vê alguém discutindo sobre o evangelho, não entre nessa questão, mas seja um pacificador. Chegue ali no meio daquelas pessoas para trazer a paz, porque tem pessoas que fazem inflamar cada vez mais. Aí continua aquele falatório e isso vai trazer uma perversão para os ouvintes, isso vai ser algo ruim. Você não perca o seu tempo falando mal das outras pessoas, independente de quem ela seja, tá certo? Invirta o seu tempo na eficácia do evangelho, o evangelho salvador, um evangelho transformador para a vida do homem. Olha só, siga os conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo. O que foi que Paulo disse a Timóteo? Paulo disse assim, digo mais uma vez, não se envolva em discussões ou dissensões, tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. Paulo dizia para Timóteo, Timóteo, foge dessas más conversações, dessas conversas tolas, que só vai servir para a perversão dos ouvintes. Meu amigo, se tiver duas pessoas querendo discutir a fé a tranco e barranco, aquele que não é crente, que não tem entendimento, e ele passa do lado, ele fica mais confuso ainda, tá certo? Então a igreja ela é para viver unida, em paz, em harmonia, em amor, na prática da fé. Essa é a vontade de Deus. A igreja não precisa se degladiar, estar brigando, porque não tem denominação A, B ou C. A igreja do Senhor Jesus, a que vai morar no céu, é uma só. As congregações que foram fundadas, aí sim, estão aqui na terra, elas têm, cada uma tem seu nome, que não há problema nisso, tá certo? Você pode conferir lá, 2 Timóteo, capítulo 2, 23 e 24, os conselhos aí do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Então nós vemos aí o jeito certo de defender a fé. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, e eu creio que Deus nos dará mais sabedoria para estarmos aqui mais uma vez nessas pregações para a glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até a próxima.